Anexo ou em anexo. A primeira coisa que eu te digo é que as duas construções estão corretas, porém, existe uma pequena diferença no significado, no que a gente quer dizer. Anexo sozinho e sem preposição é um adjetivo, que significa junto, incluso, ligado, e como adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Por exemplo, o documento segue anexo ao contrato. Anexo concorda com o substantivo documento, que é uma palavra masculina e está no singular. Eu quero dizer junto do contrato. As assinaturas estão anexas à folha principal. Agora, o adjetivo anexo se refere a assinaturas, que é uma palavra feminina e está no plural. Por isso, devemos usar a forma anexas. Quanto à regência, devemos usar a preposição a. No primeiro exemplo, ficou anexo ao contrato. No segundo exemplo, houve a junção da preposição a mais o artigo a e ficou anexas à folha principal. Atenção à concordância quando anexo se refere a mais de um substantivo. Quando esses substantivos formarem um sujeito composto, vai sempre para o plural. Se os gêneros forem iguais, concorda com o gênero deles. Por exemplo, a nota fiscal e a assinatura seguem anexas. Nota fiscal e assinatura são palavras femininas, mantém o plural no feminino. Agora, quando temos um sujeito composto por substantivos de gêneros diferentes, deve prevalecer o masculino. O contrato e a nota fiscal seguem anexos. Quando o adjetivo anexo vem depois de dois ou mais substantivos que não são sujeitos, ele concorda com o mais próximo, como no primeiro exemplo. Envio o artigo e a documentação anexa à pasta. Aqui houve a concordância com a palavra documentação. Também é possível a forma no plural e como os substantivos são de gêneros diferentes, prevalece o masculino. Envio o artigo e a documentação anexos à pasta. Agora, quando o adjetivo anexo vier antes do substantivo, ele concorda com o elemento mais próximo. Por exemplo, envio, anexo, o documento e o contrato para consulta. O adjetivo anexo se refere ao substantivo documento e contrato, mas concorda com o mais próximo, que é documento. Próximo exemplo. Envio anexas às notas fiscais e o contrato. Novamente, o adjetivo vem anteposto ao substantivo e concorda com o mais próximo, que é notas fiscais. Já em anexo é uma locução adverbial, formada pela preposição em mais o substantivo anexo. Portanto, uma expressão invariável, não existe concordância, você não precisa se preocupar com as regras de concordância nominal. Quando usamos essa expressão, muda o sentido de anexo. Antes, como adjetivo, significava junto, incluso, mas como locução adverbial se refere a um verbo, indica algo que tem dentro do anexo. Por exemplo, em anexo, envio as anotações. Essa locução se refere ao verbo enviar e quer dizer que eu envio as anotações dentro do anexo. Encaminho, em anexo, a nota fiscal. Quer dizer que eu encaminho a nota fiscal dentro do anexo. Todos os recibos seguem em anexo. Quer dizer que os recibos seguem dentro do anexo. Observem que a forma em anexo não muda. Atenção apenas ao uso da vírgula. Em anexo é uma locução adverbial e tem a função de adjunto adverbial. Seguindo a ordem direta da oração, que é sujeito, verbo, complemento e, por fim, os termos acessórios, como o adjunto, em anexo ocorre sem vírgula, como no último exemplo. Mas, quando em anexo vier deslocado no início ou no meio da oração, é facultativo o uso da vírgula. Porém, deve ser usado caso tenhamos interesse em realçá-lo, como nos dois primeiros exemplos. É isso, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Obrigada por assistir e até mais.